Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos assistindo aqui. Bem, pessoal, como prometido, hoje nós vamos começar estudando aqui a Lei de Execução Penal, a nossa lei aí 7.210 de 1984. Pessoal, como que vai funcionar hoje? Eu vou estar lendo aqui juntamente com vocês os artigos de 1 a 10 e depois nós vamos fazer um resumo estratégico para a prova. Eu vou estar passando para vocês as principais pegadinhas e logo após nós vamos resolver exercícios, tudo bem? Vamos lá? Já de antemão eu gostaria de pedir a você que se inscrevesse no nosso canal, que deixasse o seu joinha, que falasse para nós aí de qual cidade você está falando, qual concurso você pretende fazer, para nós sabermos aí, né, de onde você está falando. Pois bem, pessoal, vamos começar? Vamos lá, então. Título 1. Do objeto e da aplicação da Lei de Execução Penal. Artigo 1º. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Artigo 2º. A jurisdição penal dos juízes ou tribunais de justiça ordinária em todo o território nacional será exercida no processo de execução, na conformidade dessa lei e do Código de Processo Penal. Parágrafo único. Essa lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela justiça eleitoral ou militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Artigo 3º. Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Parágrafo único. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Artigo 4º. O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. Título 2. Do condenado e do internado, capítulo 1, da classificação. Artigo 5º. Os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidade para orientar a individualização da execução penal. Artigo 6º. A classificação será feita por comissão técnica de classificação, que elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade adequada ao condenado ou preso provisório. Artigo 7º. A comissão técnica de classificação existente em cada estabelecimento será presidida pelo diretor e composta, no mínimo, por 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo, um assistente social, quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade. Parágrafo único. Nos demais casos, a comissão atuará junto ao juízo da execução e será integrada por fiscais do serviço social. Artigo 8º. O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução. Parágrafo único. Ao exame de que trata esse artigo, poderá ser submetido o condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Artigo 9º. A comissão, no exame para a obtenção de dados reveladores da personalidade, observando a ética profissional e tendo sempre presente peças ou informações do processo, poderá: Inciso 1. Entrevistar pessoas. Inciso 2. Requisitar de repartições ou estabelecimentos privados dados e informações a respeito do condenado. Inciso 3. Realizar outras diligências e exames necessários. Vamos lá? Artigo 9º-A. O condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida,
contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração de DNA, ácido desoxirribonucleico, por técnica adequada e indolor, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. A regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção dos dados genéticos, observando as melhores práticas de genética forense. Parágrafo 2º. A autoridade policial, federal ou estadual poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação ao perfil genético. Parágrafo 3º. Deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso aos seus dados constante nos bancos de perfis genéticos, bem como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado, de maneira que possa ser contraditado pela defesa. Parágrafo 4º. O condenado pelos crimes previstos no caput desse artigo, que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional, deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena. Parágrafo 5º. A amostra biológica coletada só poderá ser utilizada para o único e exclusivo fim de permitir a identificação do perfil genético, não estando autorizadas as práticas de fenotipagem genética ou de busca familiar. Parágrafo 6º. Uma vez identificado o perfil genético, a amostra biológica recolhida nos termos do caput desse artigo deverá ser correta e imediatamente descartada, de maneira a impedir a sua utilização para qualquer outro fim. Continuando aqui, pessoal, vamos lá. Parágrafo 7º. A coleta da amostra biológica e a elaboração do respectivo laudo serão realizados por perito oficial. Parágrafo 8º. Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Continuando. Capítulo 2. Da assistência. Seção 1. Disposições gerais. Vamos lá, artigo 10, nosso último artigo aqui para nós lermos e logo após nós iremos aí ao resumo estratégico. Vamos lá então, número 10, artigo 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso. Pronto, pessoal. Agora vamos aqui, nesse momento, para o nosso resumo estratégico. Vamos lá, então. Só um minuto aqui para eu tomar água. Lei de Execução Penal, LEP. Título 1. Do objeto e da aplicação. Só um minuto, pessoal. Resumo estratégico de alto rendimento, a OCP. Vamos lá, artigo 1º. Objetivo da execução penal. Efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal. Proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Palavra-chave para a OCP, esse artigo 1º. Efetivar a harmônica integração social do condenado e do internado. Vamos continuar? Jurisdição na execução penal, artigo 2º. A jurisdição é exercida pelos juízes ou tribunais da justiça ordinária. A aplicação conforme a LEP e o Código de Processo Penal. Abrange todo o território nacional. Aplicação da LEP, parágrafo único. Aplica-se igualmente ao preso provisório, ao preso condenado pela justiça eleitoral ou militar
quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. É em qualquer momento que o preso, que o condenado pela justiça eleitoral ou pela justiça militar vai seguir a LEP? Não, é somente quando ele for recolhido em estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Muito importante aqui, pessoal. Continuando aqui, pegadinha clássica da OCP, justiça eleitoral e militar, sim, desde que o preso esteja sob jurisdição ordinária, como eu havia dito anteriormente. Continuando, direito do condenado e do internado, artigo 3º. São garantidos todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. É vedada qualquer distinção racial, social, religiosa e política. Há muita literalidade desse artigo na lei, na prova. Cooperação da comunidade, artigo 4º. O Estado deve recorrer à cooperação da comunidade. A finalidade é que as atividades de execução da pena e da medida de segurança. A finalidade são as atividades de execução da pena e da medida de segurança. Título 2, do condenado e do internado. Classificação do condenado, artigo 5º. Baseada em... Como que é feita a classificação? É baseada em antecedentes e personalidade. Qual que é a finalidade? Orientar a individualização da execução penal. Novamente, a classificação é baseada nos antecedentes e na personalidade. Qual que é a finalidade? Orientar a individualização da execução penal. A OCP cobra muito vínculo entre classificação e individualização da pena. Vamos para o próximo aqui, pessoal. Comissão Técnica de Classificação, CTC, artigos 6 e 7. Função, artigo 6º. Realiza a classificação. Elabora o programa individualizador da pena. Atua também em relação ao preso provisório. Composição mínima, artigo 7º. Diretor do estabelecimento, que vai ser o presidente, 2 chefes de serviço, 1 psiquiatra, 1 psicólogo, 1 assistente social. Novamente, diretor do estabelecimento, que vai ser o presidente, 2 chefes de serviço, 1 psiquiatra, 1 psicólogo, 1 assistente social. Anote isso no seu caderno. Somente quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade. Nos demais casos, parágrafo único, a Comissão Técnica de Classificação atua junto ao juízo da execução e pode ser integrada por fiscais do serviço social. Exame criminológico, artigo 8º. É obrigatório ao condenado em regime fechado e é facultativo ao condenado em regime semiaberto. Finalidade: classificação adequada e individualização da execução. A OCP gosta de cobrar obrigatório versus facultativo. Então, pessoal, lembrar que o exame criminológico vai ser obrigatório para o regime fechado, facultativo, regime semiaberto. E qual que é a finalidade do exame criminológico? Classificação adequada do preso e individualização da execução. Tudo bem? Vamos continuar. Só um minuto. Atuação da comissão. Artigo 9º. Para obter dados sobre a personalidade, a comissão pode entrevistar as pessoas, requisitar informações de órgãos públicos ou privados, realizar diligências e exames necessários, sempre com ética profissional e com base em peças do processo. Vamos lá agora. Identificação do perfil genético, DNA, artigo 9º-A.
obrigatória para condenados por crime doloso com violência grave contra a pessoa, crimes contra a vida, a liberdade sexual, sexual contra vulnerável. É realizada no ingresso no estabelecimento prisional. Pontos chaves cobrados pela OCP. A coleta é indolor e de técnica adequada. Tem que ser por perito oficial para realizar a coleta e o laudo. A recusa gera falta grave. O uso exclusivo para identificação é proibida. A fenotipagem genética e a busca familiar. A amostra deve ser descartada imediatamente após identificação. O acesso da defesa é permitido o acesso de defesa aos dados e cadeia de custódia. Vamos agora à assistência ao preso e ao internado. Dever do Estado, artigo 10. Assistência é dever do Estado. Finalidade: prevenir o crime, orientar o retorno à convivência social. Estende-se também ao egresso. Espécies de assistência, artigo 11. A assistência será 1. Material. 2. A saúde. 3. Jurídica. 4. Educacional. 5. Social. 6. Religiosa. São 6 tipos de assistência e a OCP cobra enumeração literal. Então, gravem isso aqui, pessoal. Novamente, a assistência será material, a saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Ponto de ouro para a prova. O objetivo da execução penal, vocês lembram qual eu disse acima? Cumprir a sentença e reintegrar socialmente o preso. Vamos continuar. Direitos preservados. Todos os que não são atingidos pela sentença ou pela lei. A CTC, que é a Comissão Técnica de Classificação, faz classificação e programa individualizador do preso. O exame criminológico é obrigatório no regime fechado. Exame de DNA obrigatório para crimes graves. VVLS. Recusa do DNA, causa o quê? Falta grave. Assistência, são 6 tipos. Aqui para poder marcar aqui, Masger. Masger aqui serve como mnemônico para você poder se lembrar. E estende-se ao egresso. Agora vamos aos quadros de pegadinhas, pessoal, que foi elaborado aí para auxiliar vocês. Quadro de pegadinhas. Banca OCP, cuidado. Pegadinha. LEP só se aplica ao condenado definitivo. Como que a OCP cobra isso? LEP só se aplica a condenado definitivo. Errado. Aplica-se também ao preso provisório. A Justiça Militar nunca aplica a LEP. Errado. Aplica-se se estiver sob a jurisdição ordinária. Se o preso estiver sob jurisdição ordinária, aplica-se a LEP. O exame criminológico é sempre obrigatório. Errado. Ele só é obrigatório no regime fechado. O DNA pode ser usado para outros fins. Errado. O uso é exclusivamente para identificação. Recusar o DNA é falta média. Errado. A recusa significa falta grave. Assistência não alcança ao egresso. Errado. Estende-se ao egresso. A comissão técnica é opcional. Errado. É obrigatória em cada estabelecimento. Agora vamos às questões, pessoal. Questões inéditas aí. Nível Instituto OCP. Vamos lá? Questão 1. A execução penal, conforme a lei número 7.210 de 84, tem como objetivo principal: A. Punir o condenado de forma rigorosa. B. Efetivar a sentença e promover a integração social.
C. Garantir apenas a segurança pública. D. Reprimir a reincidência criminal. E. Executar exclusivamente penas privativas de liberdade. Resposta correta aí, pessoal. Letra B. Efetivar a sentença e promover a integração social. Gabarito B. Vamos aí agora para a questão 2. A lei de execução penal aplica-se ao condenado pela Justiça Eleitoral quando a. Cumprir pena alternativa, b. Estiver em liberdade provisória, c. Recolhida a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária, d. Cumprir pena em regime aberto, e. For reincidente. Resposta correta aí, pessoal, letra C. Recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Resposta correta aí, letra C. Número 3. Constitui falta grave, segundo a LEP, letra A. Solicitar acesso aos próprios dados genéticos. B. O descarte da amostra biológica. C. A recusa à identificação do perfil genético. D. A coleta de DNA por perito oficial. E. O uso do DNA para identificação. Resposta correta aí, pessoal, letra C. A recusa à identificação do perfil genético. Número 4. O exame criminológico é, letra A, sempre obrigatório, B, facultativo em qualquer regime, C, obrigatório apenas no regime fechado, D, obrigatório no regime semiaberto, E, vedado pela LEP. Resposta correta aí, pessoal, letra C. Letra C, obrigatório apenas no regime fechado. Vamos para a quinta e última questão. Não constitui modalidade de assistência prevista no artigo 11. Na verdade, aqui é artigo 10, pessoal. Aqui é artigo 11, mas é artigo 10. Não constitui modalidade de assistência prevista no artigo 10 da LEP. A. Assistência material, assistência psicológica, assistência educacional, assistência religiosa e assistência jurídica. Resposta correta, letra B. Não possui assistência psicológica. Vamos ver quais são as assistências? Vocês lembram aí? Quem é que se lembra? Vamos subir aqui para falar a respeito das assistências. Vamos lá. Espécies de assistência, artigo 11. A assistência será material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. São 6, pessoal, e não tem aí a assistência psicológica. Muito bem, pessoal, nós chegamos aí ao fim dessa primeira aula e me diga aí nos comentários o que é que vocês acharam. Nas próximas aulas aí nós vamos estar lendo, comentando e discutindo dos artigos 10 ao 20. Tudo bem? Espero que vocês tenham aí um excelente dia de estudo e que vocês tenham aprendido a matéria, tá joia? Até mais!